Do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Nós estamos ainda nas nossas reflexões sobre a liderança. Nós vimos há 2 domingos atrás sobre a igreja e a sua liderança. Percebemos e vimos a responsabilidade da igreja, mesmo nesse exercício, no entendimento da sua responsabilidade, na nomeação dos líderes. E hoje nós vamos continuar a falar sobre a liderança, mas diante do título Deus e a sua liderança. 1 Coríntios 4, verso 1 a 5. Eu vou ler e você pode aí acompanhar a leitura na sua Bíblia. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Somente até aí a leitura, como nós aprendemos hoje pela manhã, no primeiro parágrafo aí de 1 Coríntios 4, a partir do verso 1 até o verso de número 5. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus santo e amado, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, agradecemos o Senhor pela tua palavra, pedimos ao Senhor que fale conosco nesse momento, que nosso entendimento, ó Deus, seja de fato conduzido pelo Senhor e pelo teu Santo Espírito. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus e a sua liderança é o que nós aprendemos então. Existe algo muito curioso no coração humano, muito curioso. Todos nós temos uma grande tendência, quase que automática, de transformar pessoas em símbolos absolutos. E isso está tanto na cultura, no nosso mundo, como até mesmo na igreja. Nós temos mesmo o costume de, às vezes, pegar pessoas e transformar essas pessoas em símbolos, em ícones, ou quase que num patamar de deuses para a nossa cultura, para a igreja, enfim. Nós fazemos isso com diversos tipos de pessoas, desde professores, pais, até mesmo jogadores de futebol e políticos. Nós temos o costume de transformar pessoas em símbolos absolutos. Aqueles são os detentores das verdades que nós cremos e defendemos. Isso aparece em tudo, como eu disse, inclusive até mesmo dentro da igreja. É interessante que há um filme que retrata isso de uma forma interessante, e o filme é o segundo filme da trilogia do Batman, que tem como nome Batman, o Cavaleiro das Trevas. E nesse filme nós percebemos uma cidade, uma Gotham City, completamente envolvida na crueldade, na corrupção, e eles passam a procurar, as pessoas da cidade de Gotham passam a procurar, decidir quem merece ser exaltado e quem merece ser derrubado. A trama do filme ela passa por essa percepção. Quem será o nosso Salvador e quem nós devemos derrubar para que as coisas talvez melhorem? Quem deve carregar a responsabilidade de salvar a nossa cidade? Era a pergunta que se fazia nesse filme. A cidade cria heróis, ela destrói também heróis e julga heróis o tempo inteiro. Assim é a cidade de Gotham City nesse filme. E quem será o Salvador? Alguns pensam que o Batman vai ser o Salvador. Para alguns sim, mas muitos viam ele como uma ameaça à ordem pública, uma ameaça à sociedade, uma ameaça a todos. Alguns viam em Harvey Dent a salvação, outros no comissário Gordon. Quem será o herói? Quem nós iremos derrubar? Quem nós iremos julgar? Assim era a cidade
de Gotham. E olhando para isso, nós percebemos uma verdade muito antiga. E a verdade é, o ser humano gosta de coroar pessoas. E também gosta de destruir pessoas. Nós gostamos de escolher nossos favoritos, nós gostamos de criar partidos, nós gostamos de comparar líderes e agir como juízes. Nós gostamos disso. Curiosamente, é exatamente isso que estava acontecendo na cidade de Corinto. A igreja estava dividida em torno de homens. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Essa era a divisão que havia naquela igreja. E Paulo responde mostrando algo fundamental. Líderes não são donos da igreja. Não são celebridades espirituais e nem juízes supremos. Eles são apenas servos de Cristo e administradores daquilo que pertence a Deus. É isso que Paulo nos mostra e vai nos ensinar nesse texto. E só para a gente entender um pouquinho o contexto de toda essa passagem, esse texto ele se inicia e ele se encerra de uma forma muito bem interessante. E só para a gente compreender um pouco mais do contexto. Paulo começa falando de uma forma aparentemente brava aqui, e ele encerra falando que receberemos louvor da parte de Deus. Interessante isso. Mas não podemos deixar de lado o que percebemos até agora, se você já leu a primeira carta aos Coríntios, nós não podemos deixar de lado algumas questões interessantes que nós aprendemos desde o capítulo 1 até o capítulo 4. Eu gostaria de fazer um rápido panorama aqui para a gente entender um pouco de contexto antes da gente ir para o nosso texto mesmo. Esse texto que nós lemos é um recorte e ele se conecta muito bem com tudo o que foi dito anteriormente na carta. E o que é interessante aqui para nós é o percurso. É o percurso de todo esse ensinamento do apóstolo Paulo até aqui. Nós começamos essa primeira carta aos Coríntios em que Paulo conta que informaram a ele do que estava acontecendo. Paulo diz que ele recebeu algumas notícias, notificações do que estava ocorrendo ali dentro daquela igreja. Paulo conta que informaram que pessoas estavam dizendo que eram de Paulo, outros que eram de Apolo, outros que eram de Cefas ou Pedro, e outros dizendo, eu sou de Jesus. E aí Paulo então responde, espera aí, Cristo está dividido? Ou será que eu fui crucificado por vocês? E o capítulo 1, então, ele segue em que Paulo contrasta a sabedoria de Deus e a sabedoria desse mundo. O primeiro capítulo ele vai focar nesta ideia. Judeus pedem sinais. Gregos buscam sabedoria. E ele diz, o que eu anuncio é a mensagem da cruz. E a gente se gloria em Cristo e não em sinais. Ou demonstração de sabedoria. Nós não nos gloriamos nisso. A nossa glória está em Cristo Jesus. É isso que ele ensina no primeiro capítulo. Já no capítulo de número 2, Paulo fala que a sua linguagem não foi de ostentação. Para aqueles que estão esperando que haja alguma ostentação por parte de Paulo. Do modo de apresentar a sabedoria, talvez de uma forma eloquente. Paulo quer mostrar o quão eloquente ele é. O quão ele é bom de retórica. Mas não. Paulo diz que a sua fala ela não é de ostentação. E ele em momento algum pretendia isso. Gostava disso. Muito pelo contrário. Paulo era direto, por vezes simples, nas suas colocações. O capítulo 3 mostra que Paulo foi bem simples. No começo, no primeiro encontro com eles, e parece que ainda não pode aprofundar muita coisa com eles, porque parece que eles não cresceram ainda. É isso que Paulo vai dizer no capítulo de número 3. Olha, eu não posso me aprofundar muito com vocês, que parece que vocês ainda não amadureceram. Então não tem como eu ser mais profundo. Eu preciso ainda dar algo mais fácil de vocês digerirem. Quem é Paulo? Quem é Apolo? São servos. Servos por meio de quem creram. Óbvio, com diferentes dons, cada um deles. E é apenas isso. Eles são servos de Deus. Eles são servos chamados pelo Senhor. Hoje, então, queridos, nós veremos de que maneira a igreja deve pensar e de que maneira a palavra do Senhor nos ensina a pensar acerca dos nossos líderes.
Em resumo, nós vamos aprender o seguinte: os líderes são servos auxiliares de Jesus Cristo, fiéis administradores dos ministérios de Deus, o justo juiz. Repetindo, os líderes são somente servos auxiliares de Jesus Cristo, fiéis administradores dos mistérios de Deus, o justo juiz. O resto é soberba. O resto é aparência. É isso que nós percebemos aqui. É isso que nós vamos entender. Os principais líderes não estavam na igreja de Corinto. Uma igreja que, conforme nós lemos aqui, aparentemente Deus havia dado a ela muitos dons. É o que nós percebemos aqui na primeira carta. Mas os líderes não estavam lá. Paulo não estava lá. Pedro não estava lá. Apolo não estava lá. Eles possuíam muito conhecimento e eles estavam se achando mesmo. E orgulho, juntamente com preconceito, cabe muito bem nesse momento. Eles se encheram de orgulho. Eles se encheram de soberba. A igreja de Corinto era uma igreja que estava caminhando cada vez mais para esse orgulho, para esse preconceito contra as outras pessoas. Parece que os coríntios pensavam assim: já que o organizador da corrida não aparece, vamos coordenar tudo isso. Vamos mandar nisso aqui. Mas eles se esquecem que o grande organizador da corrida é Deus. Eles se esquecem que aquele que coordena todas as coisas e é o dono da igreja é Deus. Não é Paulo, muito menos Apolo e nem mesmo Pedro. É Deus. E Paulo fala dessa forma para ele. E ele nos apresenta aqui algumas questões muito interessantes, nós vamos ver no nosso texto, que não são eles que fazem as coisas que eles acham que devem fazer, e o critério que eles usam está completamente equivocado. É o que nós vamos aprender no nosso texto. Nós vamos começar aí a nossa exposição. Peço que você volte a atenção então para o texto e acompanhe a exposição e depois a aplicação desses versos que nós lemos. Paulo relata então como os julgamentos humanos são de pouca importância para ele. É isso que Paulo vai dizer. Ao dizer isso, ele não está aqui tentando desafiar os coríntios de uma forma arrogante. Paulo não está fazendo isso. Paulo, ele está realmente entendendo que o objetivo principal dele está relacionado a um grande mandamento que ele mesmo ensina. E há um versículo que é importante para o nosso entendimento. Na verdade, 2 versículos que são importantes para o nosso entendimento dessa parte do texto. E são os 2 versículos anteriores ao nosso texto. 1 Coríntios 3, 21 e 22. Perceba o que diz o texto. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. Então o interesse de Paulo, então, é persuadir os crentes de Corinto a cessarem de se gloriar em homens, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, ou seus líderes locais. No fim, quando Deus trará à luz as coisas secretas da escuridão e expor os desígnios do coração do homem, o único louvor que importa é o louvor que vem de Deus, conforme ele nos ensinou aqui. Verso 1 a 2, então, nós vamos perceber algo interessante. Nos fala sobre os ministros de Cristo. Veja o que diz o texto. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados ou despenseiros, dependendo da sua tradução, é que cada um deles seja encontrado fiel. Então ele começa da seguinte forma, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Observe que Paulo usa aqui o plural nesse versículo para se referir aos apóstolos e também aos seus auxiliares, aos ministros de Cristo. O primeiro ponto aqui para nós. Ele chama a atenção dos seus leitores para a instrução de que, daquilo que veio antes, se todas as coisas são deles, verso 21 e 22 do capítulo anterior, então que cada membro da igreja de Corinto considere os apóstolos como servos de Cristo. Justamente isso. E é interessante, essa palavra servo, aqui usada por Paulo,
ela é muito interessante. Porque é a primeira e única vez que Paulo usa essa palavra na sua carta. Porque todas as outras vezes, a palavra que é traduzida para servo é a palavra de diáconos no grego, que vem de diaconia, de diácono, como nós temos os oficiais na nossa igreja. Porém, aqui nesse texto, exclusivamente, Paulo não utiliza essa palavra, mas ele utiliza um outro termo que é o hiperetai, no grego, que quer dizer servo sob ou debaixo do seu senhor. Essa palavra ela teve a sua origem porque ela descrevia os escravos que remavam no convés de uma embarcação. Esses eram os hiperetai. Eles estavam debaixo de um comando de um governo e precisavam remar para que aquele barco, então, navegasse. O termo ele é usado algumas vezes nos evangelhos e também no livro de Atos. E quando nós lemos esse texto, essa palavra, nos evangelhos e no livro de Atos, ela se refere a vários tipos de servos. Por exemplo, atendentes de um rei, oficiais do sinédrio, atendentes dos magistrados. No evangelho de João, por exemplo, os guardas do templo judeu eram também chamados desse termo. Porém, esta é a única vez que Paulo usa esse termo nas suas cartas. A ideia aqui que ele ensina, e a tradução aqui desse texto diante do que Paulo está nos mostrando é aqueles a quem foram confiadas certas coisas. São servos, despenseiros, mordomos. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Algo foi confiado, algo foi entregue, então eles precisam cuidar. Eles estão debaixo de um comando, eles estão debaixo de uma ordem, eles estão debaixo de um Senhor, que confiou a eles certas coisas. O requisito, então, primordial e o principal critério do julgamento de Deus para um administrador, para esse servo da casa, é a fidelidade. É o que Deus quer desses seus despenseiros, é o que Deus quer desses seus servos, fidelidade. Que aquele a quem foram confiadas as coisas secretas de Deus devem se mostrar fiéis, é o que o texto nos diz. É o que o texto aqui ele nos ensina. Paulo tem em mente a fidelidade ao evangelho recebido. Ele tem em mente também a fidelidade do administrador de Deus ao chamado de Deus. É isso que Paulo está nos ensinando. O despenseiro, o servo, o mordomo, ele deve ser fiel à palavra do seu Senhor e também ao chamado do seu Senhor, ao ofício ao qual foi designado para exercer, ao trabalho ao qual foi colocado em suas mãos para ser realizado. Ele deve ser encontrado fiel. E se a gente for caminhar na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai mostrar que esta fidelidade é também fidelidade para com o sofrimento que acompanha esse chamado. É isso que Paulo nos ensina. Então a essência do argumento de Paulo é esta: se eles devem considerar-se como ministros, Paulo, Apolo, Cefas, devem ser como subalternos, que são como administradores da casa de Deus, e cujo principal dever é a fidelidade. Então eles também precisam considerar seus líderes locais da mesma forma. Ele está dizendo justamente isso. Eu, Apolo, Cefas, somos mordomos. Então os líderes que estão aí não são heróis, não são deuses, são mordomos. São mordomos do Senhor. É isso que ele está ensinando. Deus exige fidelidade, não eloquência ou qualquer outra forma de sabedoria humana. Fidelidade é exigido aos ministros de Cristo. Segunda coisa, versos 3 e 4, esses ministros, eles também são julgados por Deus. Veja o que aqui diz, versos 3 e 4. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso.
diz ele, me dou por justificado, pois quem julga é o Senhor. Paulo não tinha receio de ser investigado. É isso que ele está dizendo. Se querem me investigar, beleza, podem me investigar. Ele não tinha receio de ser interrogado, pois estava disposto a sofrer tudo por Deus. Tudo. Se os coríntios o quisessem interrogar, ele levaria isso em mínima conta. Beleza. Eu não ligo se vocês quiserem fazer isso. Eu não me importo mesmo. É o que Paulo está dizendo. Eu não me importo mesmo se vocês quiserem me investigar. Se vocês quiserem me levar a um tribunal e me interrogar diante desse tribunal. Eu não me importo. Não me importa se vocês querem me convocar perante uma corte humana. Eu não me importo. Não me importo, porque isso para mim, Paulo diz, não se compara a me apresentar todos os dias diante do trono de Deus. Isso é muito mais difícil. É o que Paulo está dizendo. Me apresentar diante do trono de Deus é infinitamente mais difícil do que me apresentar diante de vocês e serem interrogados por vocês, serem investigados por vocês. Paulo está dizendo que, na verdade, somente o proprietário da casa pode determinar se o administrador tem sido digno de confiança na gestão da propriedade. Somente o proprietário. Da mesma forma, somente o Senhor determina a fidelidade do seu servo, do seu administrador. É isso que Paulo está dizendo. Em última análise, Paulo e todos os outros administradores aqui, cristãos e todos os crentes, prestarão contas a Deus por seu serviço. É isso que está dizendo. Paulo diz assim, eu não me importo de ter que prestar contas a vocês, porque um dia eu vou prestar contas diante do justo juiz. E se um dia eu terei que prestar conta diante dele, prestar conta diante de vocês, eu preciso fazer mesmo e não se compara a prestar contas a Deus. O verso 4 é interessante. Ao mesmo tempo que Paulo demonstra não ver nada em sua consciência, ele diz isso. A minha consciência está tranquila. Eu não vejo nada que possa, de alguma forma, denigrir ou me comprometer. Mas ele sabe que somente o Senhor discerne corretamente e que mesmo a própria consciência não é a medida precisa do seu julgamento. É o que Paulo está dizendo. A minha consciência está tranquila, mas eu não confio nela também não. Ele está dizendo isso. Ela pode estar errada. Ela não é precisa como o julgamento de Deus, como o escrutínio do Senhor, como ser investigado pelo Senhor. Não é a mesma coisa. E por fim, Paulo alerta um cuidado aqui. Ele diz, cuidado com os julgamentos prematuros. É o que ele vai dizer aqui. Se os humanos são incapazes de proferir julgamentos finais, o que Paulo está dizendo então, olha, então, cuidado ao fazerem os seus julgamentos prematuros. Cuidado. Ele está dizendo, olha, haverá um tempo para isso. Haverá um momento para isso. Paulo está aqui, obviamente, apontando para o juízo final. Mas haverá esse tempo. Mas cuidado agora. Ele não está dizendo aqui, queridos, que a igreja não deve julgar. Não, ele não está dizendo isso. Porque a gente está meio que na moda disso, né? Que não pode julgar mais. Mas Paulo não está falando disso. Paulo está nos alertando. Cuidado com julgamentos prematuros. Cuidado. Tenham cuidado com isso. A ideia é justamente essa, verso 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Cuidado em julgar antes do tempo. A ideia é justamente essa. Paulo ordena aos crentes que parem de emitir palavras de julgamento antes do tempo correto. É justamente isso que ele está nos ensinando aqui. É justamente isso que ele nos ensina. Cuidado com julgamentos prematuros. Queridos, há algumas coisas muito importantes para aprendermos aqui com esses versículos. Na verdade, já estamos aprendendo aqui com esse versículo. Já percebemos sobre o nosso cuidado com julgamentos, nós percebemos que Deus é quem tem de fato o verdadeiro julgamento e que os ministros, eles são ministros de Cristo.
E eu gostaria de, diante disso, trazer algumas aplicações práticas para nós, para as nossas vidas, para a nossa igreja. E também para os nossos irmãos oficiais também que estão aqui presentes. E a mim também. Se houvessem praticantes verdadeiros, fiéis da palavra em Corinto, obviamente não haveria orgulho. Não haveria ciúmes, disputas, divisões, preferências, rachando aquela igreja local. Sem que isso fosse de fato tratado. Alguém deveria estar tratando essas divisões. Alguém deveria estar tratando essas disputas dentro da igreja. Os coríntios e nós também precisamos entender e confiar no justo juiz que avalia e distribui ofícios na igreja. Eles precisavam entender isso e nós precisamos entender também. Aliás, no sermão anterior nós ouvimos sobre isso. É Deus quem dá à igreja os seus oficiais, os seus líderes. E precisamos confiar no nosso Deus. Se Ele é soberano e Ele é o dono da igreja, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E não se preocupem, conforme eu disse, Deus constituiu liderança para realizar a avaliação em seu nome. Então aqui o que nós percebemos logo de início é que precisamos mesmo sim, a Bíblia nos chama a isso, a submeter a avaliação pessoal à liderança da comunidade local. Nós precisamos mesmo nos submeter à liderança designada pelo Senhor. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender isso. E Ele nos chama também a aguardar, a observar e perceber se a liderança está seguindo fielmente as Escrituras. Ele nos chama a avaliar isso também. Eu disse isso no sermão passado. Isso é uma responsabilidade gigante que é dada à igreja. Nessa avaliação, nesse entendimento. Percebe? Então aqui nós percebemos a primeira grande aplicação para nós e que eu gostaria que nós saiamos daqui essa noite entendendo isso. Deus designou ofícios para exercer o seu governo sobre a igreja. Foi o próprio Deus quem designou. E o importante aqui, queridos, é ficar claro como nós devemos pensar acerca da liderança da igreja. Os líderes são auxiliares de Jesus Cristo, fiéis administradores dos mistérios de Deus, o justo juiz. Veja, no capítulo anterior, Paulo já descreveu a Apolo e a si mesmo como servos. Paulo já descreveu isso. E aqui, queridos, eu gostaria de especialmente dirigir aqui uma palavra aos oficiais da igreja. Aqueles também que no próximo domingo, uma vez que a nossa eleição, a nossa assembleia foi passada e adiada para o próximo domingo, também serão eleitos. Também aos líderes da igreja, aqueles que foram nomeados ou votados nas suas sociedades para serem líderes. Eu gostaria também de dirigir ao meu coração também. O oficial, o líder, o pastor, são servos do Senhor Jesus. E estão comprometidos com Cristo. Então, por isso, era impossível que Paulo ficasse subordinado aos coríntios e aos seus desejos. Ou seria em qualquer época e também a qualquer igreja local. O compromisso do oficial, do líder, do pastor, primeiramente é com Cristo. E precisamos compreender isso. Por isso, queridos irmãos, eu sei que, por vezes, é tentador. E provavelmente, o seu trabalho como líder, o seu trabalho como oficial, seria muito mais fácil.
se você procedesse da seguinte forma, se comprometendo com a igreja antes de Cristo, com a denominação antes de Cristo, com as pessoas antes de Cristo. Seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil você assumir o compromisso com as pessoas antes de assumir um compromisso com Jesus. Muito mais fácil você assumisse um compromisso com a denominação antes de assumir um compromisso com Jesus. Seria muito mais fácil para você, oficial, líder, para mim, pastor. Muito mais fácil. Nós seríamos aplaudidos por todos. Nós íamos nos encher de orgulho. Nós íamos receber honra, respeito, atenção das outras pessoas. Seria muito mais fácil. Porém, isso vai na direção oposta às exigências de Jesus. Vai em oposição. Como nós aprendemos, nós estamos aqui debaixo da autoridade de Cristo. E nós somos encarregados dos mistérios de Deus, é o que Paulo diz aqui. Então, o trabalho daquele que prega a cruz de Cristo é servir e anunciar os mistérios de Deus. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso quer dizer? Isso significa que não são os líderes, nem oficiais e nem pastores que determinam o que entregam à igreja. E nem a igreja é quem diz o que ela deseja ouvir e obter dos seus oficiais, líderes e pastores. Quem manda nesse negócio? Era a pergunta de Corinto. Quem manda? Talvez você pense que a igreja tem dono. Eu já ouvi essa frase várias vezes em praticamente todas as igrejas que eu estive pastoreando. E pode ser que talvez tem gente que se pense ser dono mesmo da igreja. Mas veja, não é a minha voz, não é a minha vontade, não é o meu ministério. Nós somos despenseiros de Deus, é o que Paulo nos diz aqui. Ele designou ofícios para a sua vontade e para a sua glória. É isso que ele nos ensina. É isso que ele nos mostra. Então, primeira coisa que nós aprendemos, Deus é quem designou ofícios para exercer o seu governo sobre a igreja. Não é o seu governo, líder, oficial e meu governo, pastor. O governo dele na sua igreja. Segunda coisa que a gente aprende, e última coisa que nós percebemos aqui, é que Deus designou os critérios para avaliação. Foi Ele quem designou os critérios para avaliação. Muitos têm medo de serem avaliados. Muitos têm medo. Muitos têm medo de julgamento. Como eu disse, há até um movimento, né, que diz que a gente não deve julgar ninguém. Paulo nos alerta aqui que não devemos julgar, mas sim que devemos entender o momento certo para julgar. E entender também por meio de quem Deus julga. Líderes oficiais, pastores são avaliados e o critério está muito bem estabelecido. O texto é muito claro aqui em nos mostrar que o critério é a palavra de Deus. E qual é o meio, qual é o instrumento pelo qual Deus avalia seus oficiais, líderes? Qual é o instrumento? Aprendemos isso no sermão anterior. A igreja é um instrumento do Senhor para avaliar seus oficiais, líderes. É responsabilidade de vocês, lembra? João Calvino diz algo interessante. João Calvino diz que a característica de um bom pastor é permitir que sua doutrina e sua vida sejam examinados pelo juízo da igreja. E o sinal de uma boa consciência é que ele não evite a luz de cuidadosa inspeção. Porém, algo interessante aqui. Paulo nos traz um grande alerta e, por vezes, o nosso julgamento ele não está nesses termos.
É dever nosso fazer isso? Sim, mas cuidado, existem critérios. É o que Paulo nos ensina. A ideia aqui é nos mostrar naquele que está sendo julgado, repreendido, pois o julgamento ao qual ele acusa a igreja de Corinto de fazer de forma errada, ele está comparando aqui com o dia do juízo. Como se a igreja estivesse determinando quem era salvo e quem era condenado. A ideia é justamente essa aqui. A igreja está dizendo, Paulo não está aqui, Pedro não está aqui, Apolo não está aqui, não estamos vendo Deus, nós seremos os juízes. Nós iremos assentar no trono da justiça e julgar. Era isso que a igreja de Corinto entendia. E infelizmente é isso que muitas vezes as igrejas têm entendido. Às vezes é o que passa em nosso coração. E isso também é tentador. Isso também é tentador. Uma sensação de poder. Eu moro com o divino, então eu sei os planos de Deus. E julgo, e a minha justiça e o meu julgamento é a voz de Deus. Precisamos tomar cuidado com isso. Deus designou os critérios para avaliação. Deus designou os instrumentos para a avaliação. E para encerrar, queridos, Deus nos diz hoje que Ele designou líderes para a sua igreja. Estabeleceu critérios para avaliar seus líderes e também o seu povo. Esse texto é uma exortação à humildade do servo de Cristo. É uma exortação mesmo para todos nós, servos do Senhor. Irmãos, presbíteros, diáconos, líderes, exerçam com dedicação, exerçam com amor, zelo, o ofício, o chamado, a liderança de vocês. Mas tenham cuidado. Nós e todos nós somos servos, somos despenseiros, mordomos de Cristo. Não somos donos de nada, não mandamos em nada. Nada. Pode ser que você até pense, eu domino isso aqui. É para fazer isso? Deixa comigo que isso eu domino. Pode ser que você pense dessa forma. Mas entenda que não tem como você ter essa sensação diante da Bíblia. Não tem como. Eu domino isso aqui. Diante das Escrituras, isso não é nada. Você é servo da Bíblia. Você é servo da palavra de Deus. Você é servo de Cristo. Você é servo do que Deus quer dizer e pronto. Nada além disso. Você é servo. Esses mistérios, eles não foram planejados por mim, mas exclusivamente pelo próprio Deus. Antes de tempo, antes de espaço existirem, Ele planejou todas as coisas. Ninguém tem o direito de mudar isso. Nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nem a igreja, nem eu, nem ninguém tem o poder de mudar aquilo que Deus entregou. O ensinamento e a palavra, a revelação do próprio Deus, ninguém tem o poder de mudar nada disso. Por isso, cuidado. Cuidado mesmo, igreja. Cuidado mesmo, crente. Cuidado mesmo, líder, oficial. Cuidado mesmo. E falo isso também ao meu coração. Cuidado com o orgulho, cuidado com as divisões, cuidado com o respeito que às vezes a igreja local quer ter dos de fora. Às vezes a gente quer ter respeito de lá, né? E abrimos mão de muita coisa aqui. Cuidado. Comece a mudar. Comece a mudar. Mas que não venhamos mudar a nossa linguagem para se adequar àquilo que não é de Deus. Que não venhamos excluir assuntos que nós achamos sensíveis demais para a nossa época. Cuidado também com preconceito exercido com líderes cristãos. Tem gente que já desconfia, né? Aquela ideia de que todo pastor é picareta.
Às vezes a gente já acha isso e já coloca isso, já é um estereótipo para todos. Tem gente boa. Tem gente boa. Não tenha também preconceito com os oficiais. Não olhe torto para eles. Podemos julgar ou agir a partir de critérios externos e a gente precisa tomar cuidado com isso. O servo da mensagem da cruz, e aqui eu encerro, ele quer agradar o seu Senhor o tempo inteiro. É isso que o servo da mensagem da cruz quer. Como nós aprendemos, queridos, assim como nós vimos na introdução, a Gotham City que nos é apresentado ali no filme Cavaleiro das Trevas, ela era uma cidade pronta a entronizar heróis, julgar heróis e retirar do trono os seus heróis. E infelizmente, às vezes, nós somos assim também como igreja. Nós procuramos os nossos heróis, julgamos alguns outros que nós tínhamos, destronamos alguns outros que nós havíamos entronizado anteriormente. Às vezes nós somos assim também no nosso coração. Pode ser que o seu coração esteja também procurando um herói. Pode ser que sim. Pode ser que o seu coração, nesse momento, esteja preocupado em destronar o herói que está entronizado nele. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos ensine e que essa palavra seja aplicada aos nossos corações nessa noite. Que possamos confiar nos cuidados de Deus. Que possamos nos confiar mesmo naquele que é o dono da igreja, o dono da sua vida, o dono da minha vida. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Ele é o início, ele é o fim. Ele falou e temos a sua palavra. Que possamos confiar no nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos